Comece a reprodução, por favor. Um pouso rotineiro em Nagoya, no Japão. Quanto mais voar, melhor vai ficar. Rapidamente se transforma em caos na cabine de comando. Senhor, eu ainda não consigo empurrar para baixo. Empurre mais. Isso é loucura. Qual é o problema com isto? Isso é um grande drama. Quando um piloto empurra uma coluna de controle, ele diz: qual é o problema com isso? Isso é uma coisa dando muito errado. Acabou! É um acidente catastrófico com mais de 200 pessoas. O que levou 2 pilotos a perder o controle de seu avião em poucos segundos. Eu não acho que nenhum desses pilotos realmente entendeu o que era aquilo. Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Volta perigosa. 26 de abril de 1994. Aproximação de Nagoya, Dynasty 140, se aproximando 10.600 pés. 8 horas de uma noite de terça. O voo 140 da China Airlines segue para o aeroporto de Nagoya, Japão. Dynasty 140, desça e mantenha a 2.000 metros. Descer até 2.000 metros. A tripulação está chegando ao fim de um voo de 2 horas e meia de Taipei. Há 256 passageiros no avião. A maioria está retornando de viagens turísticas a Taiwan. Estou feliz que você tenha gostado da viagem. Espero que possamos organizar outra em breve. Makoto Habuka é um empresário japonês voltando para casa depois de levar um grupo de 20 pessoas para visitar lojas de tecidos em Taipei. O meu irmão criou a própria empresa de kimonos e estava desenvolvendo o negócio. Ele organizou uma visita para os clientes mais antigos dele. O avião é a versão mais recente do popular Airbus A300. O A300 é um dos pioneiros do avanço da indústria em direção a aeronaves totalmente automatizadas. O A300 foi uma mudança significativa. Esse avião saiu em um momento em que a tecnologia estava literalmente explodindo. Este nível de automação nos permitiu pilotar o avião com muito mais precisão, o que não havíamos conseguido fazer antes. Ok, pronto? Verificação de rádio. A verificação de rádio está completa. Ok, cheque inicial terminado. Em vez de 3, 4 ou 5 pilotos em uma cabine de comando, aviões como o A300 agora têm apenas 2. Os computadores são vistos como a alternativa mais barata e segura para toda aquela mão de obra. O piloto automático mantém um controle muito preciso da aeronave. Isso permite que o piloto fique mais em modo de supervisão para ter uma imagem geral em vez de se concentrar nos momentos muito pequenos de voar o avião. Pensou-se que isso resolveria todos os nossos problemas de erro humano, que diminuiria drasticamente o índice de acidentes. A rota programada do voo 140 leva-o de Taipei por sobre o mar da China Oriental até Nagoya, no Japão. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante. Aterrissaremos em Nagoya em cerca de 15 minutos. Devemos estar no portão até às 20h30. Ótimo. Parece que nós chegaremos a tempo. Cinto de 3 pontos. Checklist de aproximação completo. Faça isso sozinho. Não vou te incomodar. Não me pergunte. Faça você mesmo. O copiloto é Chuan Men Yang, de 26 anos. Ele está pilotando o avião sob o olhar atento de seu comandante. Ok? Wang Lo-chi tem mais de 20 anos de experiência pilotando aeronaves militares, jatos de passageiros 747 e agora o Airbus. Era natural que se colocasse um comandante sênior com um copiloto menos experiente para que ele pudesse fornecer algum treinamento e orientação para ele. Quando o avião se aproxima do aeroporto, uma leve turbulência sacode a aeronave.
Dynasty 140, reduz a velocidade para 180 nós. A controladora aconselha o voo 140 a desacelerar. Está chegando muito perto de um avião maior à frente. O Airbus está sendo afetado pela esteira de turbulência. Mas o comandante não está preocupado. É bastante comum. Normalmente, depois de passar pela esteira de turbulência, você pode recuperar o controle. Pise com firmeza nos lemes. Vai ficar tudo bem. Não vai balançar muito. É melhor reduzir a velocidade um pouco mais. Reduza para 170. Assim está melhor. Ok, voe manualmente. Esta noite, eles pousarão sem usar o piloto automático. Se eles usarem o piloto automático o tempo todo, perderão a sua habilidade de voar manualmente. Então, não seria incomum para um comandante optar por fazer a aproximação manualmente para dar a experiência ao copiloto. Baixar trem de pouso. Trem baixado. Flaps 40. Spoilers armados. Luz de aterrissagem acesa. Eles estão a menos de 3 minutos do pouso. Dynasty 140 está liberado para pousar na pista 34. Liberado para pouso, pista 34. O avião ganha um impulso inesperado na velocidade. Os passageiros podem sentir a mudança. Eles não estão mais descendo. Justo quando o avião deve estar desacelerando para o pouso, os motores estão acelerando. Se o empuxo aumentar, você vai desestabilizar a aproximação. Isso é o que vai acontecer. O avião está nivelando agora, em vez de descer para a pista. Empurre para baixo. O copiloto tenta abaixar o nariz da aeronave. Abaixe. Empurrar o manche de controle parece não ter efeito. Eles precisam voltar ao curso para pousar. Desengate o acelerador. O comandante Wang quer que o seu copiloto reduza a potência. Se eles não voltarem ao caminho correto de descida, poderão passar a pista. Você certamente vai querer desacelerar esse empuxo. Se você está muito alto e perto demais da pista, você vai pousar na metade da pista e isso pode ser potencialmente um problema. A velocidade aerodinâmica diminuiu, mas o avião ainda não está respondendo ao comando de baixar o nariz dado pelo piloto. Empurre mais. Empurre mais para baixo. Com potência reduzida, o avião está rapidamente perdendo velocidade e altitude. Eles estão a pouco mais de 90 metros do chão. Senhor, eu ainda não consigo empurrar para baixo. Tudo bem, o controle é meu. O comandante assume. Mas ele também luta para controlar o avião. Qual é o problema com isto? Os pilotos decidem abortar o pouso. Arremeta! Torre de Nagoya, Dynasty arremetendo. Uma onda de empuxo entra em ação quando o comandante aumenta a aceleração para arremeter. Quando o avião fica muito desestabilizado, muito perto do chão, é quando se deve decidir arremeter. Entendido. Aguarde mais instruções. A controladora deve agora encontrar uma rota clara para o voo 140 circular e tentar a aterrissagem novamente. Mas o procedimento não está funcionando. O avião agora está subindo demais. Se isso continuar, ele vai estolar. Alerta geral. O ângulo é tão acentuado que o avião não consegue mais continuar no ar. Acabou! Eu estava em Tóquio e peguei um táxi. Eu ouvi alguma coisa no rádio que um avião caiu em Nagoya. Eu senti que talvez o meu irmão pudesse estar no avião. Então saí rapidamente do táxi e liguei para minha casa de um telefone público e pedi para que vissem as notícias na TV e já estavam mostrando o fogo na televisão.
Eu finalmente consegui ligar para a casa dele em Nagoya. O filho atendeu o telefone e eu perguntei: o seu pai estava no avião? Ele disse que sim. Equipes de resgate chegam ao local em minutos. Eles lutam com chamas de 3 andares de altura. Demora mais de 1 hora para conter o fogo. É um acidente catastrófico com mais de 200 pessoas. Eu não acho que nenhum desses pilotos realmente entendeu o que era aquilo. Boa noite. Em Nagoya, no Japão, que fica a oeste de Tóquio, era o início da noite quando um voo de Taiwan da China Airlines fez a aproximação para pousar e, de repente, ele tentou decolar novamente, mas os motores explodiram e o Airbus caiu. Incrivelmente, 7 pessoas sobrevivem ao desastre, incluindo um menino de 6 anos e o seu irmão de 3 anos de idade. Foi um milagre que 7 pessoas tenham sobrevivido no final. Mas 264 pessoas estão mortas, incluindo a tripulação. Makoto Habuka morre no acidente. Ele deixa para trás uma esposa e 3 filhos. Eu estava torcendo para que ele ainda estivesse vivo. Por volta das 11 da noite, mostraram o nome dele na televisão. Então, não me restaram mais dúvidas. Nós ficamos muito tristes. É o segundo acidente de avião mais letal da história do Japão. E o pior acidente da história da China Airlines. Nós queríamos saber a causa do acidente. Na manhã seguinte, investigadores da Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Japão fazem um levantamento da devastação. O Airbus está completamente destruído, despedaçado em milhares de destroços queimados. Eles não têm ideia do porquê. E todos querem respostas. Certifique-se de tirar fotos de tudo. Investigadores esperam que o campo de destroços possa ajudá-los a descobrir o que houve. Nagakatsu Kawahata está trabalhando com a Comissão de Investigação de Acidentes com Aeronaves. As partes espalhadas nos dão pistas sobre o acidente. Por exemplo, se as peças de metal estivessem gastas e tivessem se desintegrado no ar, nós veríamos as evidências disso. Erraram a pista por bem pouco. Aproximadamente 100 metros a leste da pista. O avião caiu ao lado da única pista do aeroporto. Por que uma aeronave sofisticada com um comandante experiente acabaria aqui? Você não quer que outro avião caia pelo mesmo motivo. Então haveria a necessidade urgente de determinar o que havia de errado com aquele avião, se houvesse algo errado com ele. Cicatrizes de impacto. A terra macia ao lado da pista é reveladora. Os investigadores encontram uma série de cicatrizes onde o avião atingiu o solo. Esta é muito mais profunda. Parece o trem de pouso do lado esquerdo. A evidência pinta uma imagem de como o avião caiu. Em um ângulo de 4 graus para cima e inclinando-se para a esquerda. O trem de pouso bateu primeiro e depois os motores esquerdo e direito. As asas foram arrancadas da fuselagem, rompendo os tanques de combustível. Era um caminho relativamente curto de destroços, indicando que o avião não teve muito movimento adiante. Ele estava descendo verticalmente, mais do que para a frente, e por isso se espatifou no chão. A questão agora é, por que o avião se aproximou em um ângulo tão agudo? Você se importa que eu grave a nossa conversa? Vá em frente. Investigadores esperam que a controladora de tráfego aéreo tenha algumas respostas. Tem alguma ideia do porquê a aeronave errou a pista? Nenhuma. Nada. Eles chegaram perto de outro avião na aproximação, mas mandei que eles reduzissem. Reduzindo para 180 nós. Poucos minutos depois, eu os autorizei a pousar e eles copiaram isso. Liberados para a pista 34. E eu não ouvi nada até que eles disseram que iam arremeter. Como o piloto parecia quando informou que faria isso? Um pouco apressado, mas
Não em pânico. E ele não disse por quê? Não. A arremetida não é considerada uma situação de emergência. Torre de Nagoya, Dynasty arremetendo. É usada para evitar uma. O modo de arremetida é uma série de comandos enviados pelo sistema de gerenciamento de voo que aplicará o impulso de subida necessário para trazê-lo a uma altitude segura depois de uma aproximação arremetida. Entendido. Aguarde mais instruções. A controladora reconheceu o procedimento de arremeter. Mas apenas momentos depois, o Airbus bateu no chão. Eu não ouvi eles de novo. Foi tudo muito rápido. A entrevista apenas aprofunda o mistério. Obrigado. Eu avisarei você se eu tiver outras perguntas. Está bem. Os investigadores ainda não sabem por que a equipe pediu para arremeter. Por que deu tão errado? A pressão para encontrar respostas está aumentando. Membros das famílias das vítimas taiwanesas são trazidos para identificar os corpos. Todos estão se dando conta da enormidade do desastre. Documentos de viagem recuperados ajudam o Ataro Habuka a identificar seu irmão Makoto. Espero que possamos organizar outro em breve. Obrigado. O passaporte dele estava aqui no bolso. Eles encontraram depois que o fogo foi apagado. Então foi por isso que eles puderam identificá-lo pelo nome. Podem por aqui, pessoal. Os investigadores enfrentam um enorme quebra-cabeças. Eles devem identificar e catalogar centenas de pedaços de destroços, qualquer um dos quais poderia conter pistas valiosas. As caixas pretas poderiam ajudar. Tanto o gravador de voz da cabine de comando quanto o de dados de voo foram recuperados. Sem ela, seria extremamente difícil encontrar a causa do acidente. Mas pode levar semanas até alguém saber se os dados em seu interior sobreviveram. Investigadores sabem que o voo 140 caiu do céu em um ângulo extremamente acentuado. Eles se perguntam se houve algum problema com o empuxo do motor. Modelo Pratt & Whitney, modelo 4158. Poderia o avião de 3 anos ter sofrido uma falha catastrófica nos motores? Se os motores pararem de funcionar, o avião começará a cair. Nós queríamos saber se eles estavam funcionando corretamente no momento do acidente. Eles examinam o núcleo do motor. Vamos ver tudo. Procurando sinais de travamento da turbina no ar. Parece haver apenas dano externo por fogo. Eles encontram chamuscados consistentes com um aumento de potência do motor, mas nada que aponte para uma explosão interna ou incêndio. Se entrar em uma inclinação muito ruim, uma inclinação com o nariz muito alto e velocidade do ar muito baixa, os motores podem parar, sofrem uma pane. E você pode realmente ter chamas na parte de trás e na frente dos motores se eles estiverem nesse modo de operação. Tendo descartado um incêndio nos motores, os investigadores procuram ver se alguma outra coisa poderia ter causado a pane das turbinas em pleno voo. Estas lâminas estão em péssimo estado. As lâminas da turbina fornecem uma pista importante. Olhe para todo esse dano rotacional. A maneira como as lâminas são danificadas indica que elas estavam girando quando atingiram o solo. A operação dos motores parecia normal, mas não acreditamos que os motores tiveram uma pane. Torre de Nagoya, Dynasty arremetendo. A questão agora é, se os motores tinham potência suficiente para arremeter, por que a manobra falhou? Droga! Os investigadores têm outra suspeita. As superfícies das asas do Airbus. Os slats e as abas móveis são construídos nas bordas dianteiras e traseiras das asas. A sua posição deve ser ajustada de acordo com a velocidade do avião. Flaps e slats são dispositivos aerodinâmicos que ajudam o avião a voar em velocidades mais lentas para a decolagem e aterrissagem. É muito importante que os flaps funcionem corretamente. Se os pilotos se esqueceram de alterar as configurações de flaps para arremeter, o avião pode ter sofrido muito arrasto. Se isso continuar, vai estolar. As asas foram muito danificadas no acidente.
Alguns dos flaps foram simplesmente arrancados. Mas isso não desvia a atenção dos investigadores. Eles devem ser capazes de determinar as configurações dos flaps examinando outras peças dentro das asas, conhecidas como macacos de rosca. Com isso, devemos descobrir. O macaco de rosca gira em uma porca, em uma direção para estender os flaps e na outra para retraí-los. Investigadores medem a distância até a porca para ver em que posição os flaps estavam posicionados. Parece 15 graus. Isso está certo? Sim, de acordo com o manual. Essa é a configuração correta. Então o avião devia ter sustentação suficiente. Os flaps e slats estavam exatamente onde precisavam estar para o avião dar a volta. O motivo do Airbus e 271 pessoas mergulharem no chão ainda é um mistério. Os investigadores japoneses pedem ajuda à Airbus. Obrigado por vir. O fabricante francês envia um perito técnico que conhece o A300 por dentro e por fora. A França é a criadora do design, é a própria fabricante. Ela tem a obrigação de determinar se há problemas de aeronavegabilidade e de corrigi-los na frota no mundo todo. Eu tenho examinado estes instrumentos, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Confiantes de que os motores do avião e os flaps das asas não eram fatores do acidente, os investigadores voltam sua atenção para os instrumentos da cabine de comando. Em qualquer investigação de acidente, você quer documentar a cabine do comando, documentar a posição dos interruptores, quaisquer indicadores que possam mostrar qual era a posição no impacto. Eles se concentram nas alavancas de empuxo. Torre de Nagoya, Dynasty arremetendo. Os manetes de empuxo estavam na posição correta para fornecer energia suficiente para que arremetessem? Posicionadas para frente, exatamente onde devem estar. Para os investigadores, parece que estavam mesmo. E corresponde ao que a controladora disse a eles sobre o voo 140 solicitar uma arremetida. Entendido. Aguarde mais instruções. Então o computador de voo teria entrado no modo de retorno. O que os investigadores descobriram até agora é intrigante. Parece que o avião foi configurado corretamente para executar uma arremetida impecável. Os flaps e slats foram acionados, os motores estavam em potência máxima, tudo estava onde devia estar. Então o que deu errado? Para entender o acidente fatal do voo 140, os investigadores precisam primeiro descobrir por que os pilotos da Air China abortaram a aterrissagem momentos antes de tocar a pista. Estamos prontos? Eles agora têm uma ferramenta importante para ajudá-los. Em 1994, o gravador digital de dados de voo é relativamente novo. Os gravadores digitais foram um verdadeiro benefício para a investigação de acidentes em comparação com os antigos gravadores, porque os gravadores antigos só tinham 5 parâmetros. Os gravadores digitais gravavam muito mais informações e grande parte era muito mais precisa. Vamos isolar os feixes de dados. Talvez consigamos achar uma anomalia. Mais de 100 tipos diferentes de informação são gravados nele. E se nós utilizássemos toda essa informação, poderíamos recriar as condições de voo. Os dados devem revelar se houve uma pane do sistema de voo ou qualquer alerta avisando que o pouso não seria seguro. Esta é uma linha do tempo da velocidade do ar. Os investigadores podem ver que a velocidade cai na aproximação inicial quando a tripulação da Air China está lidando com a esteira de turbulência. É melhor diminuir um pouco mais a velocidade. Diminua para 170. Mas a velocidade só cai ligeiramente. A velocidade ainda é boa para uma aproximação, nada para se preocupar. A turbulência não foi o que levou os pilotos a fazer a arremetida. A turbulência cessou com tempo de sobra para um pouso seguro. Enquanto o voo 140 desce para 300 metros, tudo parece normal. Eles ativam o modo de arremetida bem aqui. Eu não entendo. Por que fariam isso? Tudo parece bem? Não há nada nos dados que pareça justificar uma arremetida.
O modo de arremetida faz o autoacelerador aumentar a velocidade com uma explosão de potência para o avião subir rapidamente. É uma onda de energia que acontece rapidamente. A inclinação da aeronave muda para colocar seu nariz acima do horizonte e você é colocado de volta em seu assento muito rápido. Então o avião está respondendo como deveria, exceto aqui. Os dados indicam que o copiloto está lutando contra o modo de arremetida. Ele está empurrando seu manche para tentar fazer o avião inclinar para baixo. Houve uma operação conflitante entre o computador e os pilotos naquele voo. Empurre para baixo. Isso indica uma aproximação não estabilizada. Essa tripulação estava tendo problemas. O avião pode fazer a arremetida sozinho. Exatamente. Mas parece que eles estão lutando contra os sistemas automatizados. É uma descoberta surpreendente. O gravador de dados nos mostrou ações anormais. Mas nós não entendemos por que os pilotos as estavam realizando. Os dados da caixa preta levam os investigadores a se voltarem para os próprios pilotos. O que esses caras estavam pensando? Pesquisando seus arquivos pessoais, eles descobrem que o copiloto ingressou na China Airlines como estudante, treinando em pequenas aeronaves antes de trabalhar com o A300. Ele foi promovido a copiloto apenas um ano antes do acidente. Ok? O copiloto foi essencialmente treinado em uma universidade. Ele voou 590 horas, sabe, em uma variedade de aviões bimotores menores e tudo isso em um ambiente de treinamento. E agora ele está em uma grande companhia no assento da direita de um avião muito grande. Isso é muito surpreendente por si só. O habitual na China Airlines é que os novos pilotos continuem aprendendo no trabalho com um comandante experiente ao seu lado. Comandante Wang Lo-Chi, 42 anos. O comandante Wang deveria estar à altura da tarefa. Ele tinha mais de 8.000 horas de voo em uma carreira de 24 anos. Mas quando os investigadores se aprofundam, nada é tão claro. Ele não tinha muita experiência no Airbus. Eles descobrem que o comandante pilotou o Boeing 747 durante a maior parte do tempo que passou na China Airlines, apenas como copiloto. Ele só foi promovido a comandante há um ano, quando começou a pilotar o A300. Ele era tão novo no avião quanto o seu copiloto, que tinha pouco mais de 1.300 horas de voo. Então você tinha um comandante que veio de uma geração mais velha de aviões e tinha um copiloto que veio de uma nova geração de aviões, mas não tinha nenhuma experiência. Então eram dois pilotos relativamente novos no mesmo avião. Em 1994, havia centenas de A300 nos céus. As companhias aéreas precisavam de pilotos treinados para pilotar essas aeronaves tecnologicamente avançadas. A tripulação do voo do acidente fazia parte deste grupo. Tudo bem, só faça isso devagar. Os pilotos entenderam bem os sistemas de voo? Só o gravador de voz pode fornecer respostas. Após semanas de trabalho, os investigadores estão prontos para ouvir a gravação de voz da cabine do voo 140 da China Airlines. Comece a reprodução do gravador de voz. Os pilotos disseram alguma coisa que pudesse explicar o acidente fatal? Quanto mais voar e praticar, melhor vai ficar. Esse deve ser o comandante. Quase 8 da noite e a cerca de 3.000 metros. Sim, estou vendo. E esse deve ser o copiloto. Ele parece nervoso. É só baixar. Suavemente. Apenas voe assim. Está claro que o comandante está no controle do avião. Acelere assim. Faça você mesmo. Não vou te incomodar. Não me pergunte. O comandante fala com seu copiloto como se nunca tivesse estado em uma cabine de comando antes. Ok? Enquanto isso, sem saber, 256 passageiros participam do treinamento.
A comunicação entre os pilotos é muito pouca. Ela é tão pouca que soa quase toda unilateral. Certifique-se de pisar com firmeza nos lemes. O comandante tem poder absoluto na cabine de comando. O copiloto não pode dizer nada. Vai ficar bem. Não vai balançar muito. O relacionamento professor-aluno funciona bem na esteira de turbulência. Ok, voe manualmente. E quando o copiloto muda para o voo manual, ele desativa o piloto automático aqui, a cerca de 700 metros de altitude. A aproximação para o pouso continua perfeita. Então eles ouvem algo completamente inesperado. Acionou o autoacelerador. Sim, eu só encostei de leve. Desengate. Pare a reprodução. Ele acionou a arremetida por engano. É uma grande descoberta. Até agora, os investigadores assumiram que a tripulação pretendia fazer uma arremetida. Agora parece que o jovem copiloto acionou o modo de arremetida por acidente. Os investigadores suspeitam que a mão do copiloto tocou o pequeno interruptor de arremetida na frente dos manetes de empuxo. A causa não é clara. Ele certamente tocou no pequeno interruptor de arremetida. Os dados mostram isso. Juntamente com um aumento no empuxo, o modo de arremetida ativa o estabilizador horizontal do avião. O estabilizador é a seção horizontal da cauda do avião. Ele pivota para cima e para baixo para ajudar a controlar a inclinação do avião. No modo de arremetida, o computador move o estabilizador para fazer o avião subir. Continue, por favor. Empurre para baixo. Empurre mais. Empurre mais para baixo. O que os investigadores estão ouvindo é surpreendente. A tripulação tem bastante tempo para desligar o modo de arremetida, mas por algum motivo não desligam. Em vez disso, os pilotos avançam e tentam pousar. Isso é loucura. A aeronave agora está presa entre dois comandos opostos. O copiloto está tentando empurrar o nariz para baixo. Mas o computador de voo está comandando o estabilizador horizontal para levantar o nariz. Senhor, eu ainda não consigo empurrar para baixo. O sistema automático da aeronave estava tentando subir, mas ambos os pilotos estavam tentando pousar. Eles pensaram que o sistema automático seria desligado se o manche fosse empurrado até o fim. Eles estavam lutando contra a automação até o chão e não estavam percebendo. Então é o computador contra o piloto. O computador vai ganhar todas as vezes. Ele anula o comando manual. A principal causa deste acidente foi que eles não entenderam o movimento do estabilizador horizontal. Então, neste caso, o comando do computador acabou vencendo. Desengate o acelerador. O avião está agora caindo a 300 metros por minuto. Empurre mais para baixo. Empurre mais. Mas o comandante continua dizendo ao seu jovem copiloto para pousar. O comandante deveria ter assumido imediatamente. O comandante não assumiu o comando. Ele tentou salvar a aproximação, tentando ajudar o copiloto a continuar. Empurre mais para baixo. Uma vez que o avião está abaixo de 300 metros, tudo tem que estar perfeito. Se não estiver perfeito, controle o avião e arremeta. Ok, eu tenho o controle. Ele assume o controle apenas 40 segundos antes do impacto. O que é de errado com isto? Droga, por que está assim? Parece que ele achou que seria um problema fácil de consertar. É um grande problema quando um piloto empurra o manche e diz: qual é o problema com isso? É porque está acontecendo uma coisa muito errada. De alguma maneira, em seu pânico, os pilotos não perceberam que o avião ainda estava no modo automático de arremetida. Os sinais que poderiam ter dito a eles que o que a automação estava fazendo era extremamente obscuro
Havia uma pequena indicação numa tela muito difícil de ver, especialmente em meio a todo um mar de informações. É uma situação de sobrecarga de dados, com restrições de tempo extremamente pequenas. Arremeter. Torre de Nagoya, Dynasty arremetendo. O comandante decide executar uma arremetida manual. Mas é tarde demais. Aumentar o empuxo apenas faz o nariz do avião subir mais rápido. Todo esse empuxo repentino empurra o avião 50 graus para cima em apenas alguns segundos. Se isso continuar, vai estolar. Alerta geral. Eles o deixaram em uma configuração tão ruim que o avião entrou em stall. E quando estolar, vai cair muito rápido. Acabou! Foi muito chocante quando ouvi essas vozes. Ambos os pilotos estavam tentando recuperar o controle da aeronave. Eu acho que as vozes mostraram que toda a esperança estava perdida. Por que os pilotos não sabiam que o computador assumiria o controle? É a última pergunta que os investigadores enfrentam. Para responder, eles precisarão explorar as complexidades da automação de computadores e os limites do entendimento humano. Empurre mais. Como poderiam dois pilotos treinados ter uma compreensão tão falha dos sistemas de voo computadorizados de seu avião? Senhor, eu ainda não posso empurrar para baixo. Ok, eu tenho controle. Para evitar que isso aconteça novamente, os investigadores precisam entender por que a tripulação ficou tão confusa. Por que isso está assim? Eles mergulham mais fundo nos registros de treinamento. Não vejo nenhum sinal alarmante aqui. Os dois pilotos cumpriram todos os requisitos de licenciamento, incluindo voos em sala de aula, simulador e de treinamento. Tudo parece em ordem. Mas então, eles percebem algo. Espera um pouco. Tem alguma coisa errada aqui. O treinamento do simulador. O treinamento no A300, é isso mesmo. Os investigadores contatam a China Airlines com perguntas sobre o treinamento dos pilotos no simulador. Ah, você não fez nenhum? Entendi. Eles descobrem que a China Airlines não tinha um simulador de A300 para os pilotos treinarem. Onde eles fizeram o treinamento? O comandante foi enviado para um simulador na Tailândia para aprimorar suas habilidades no A300. Você não vai acreditar. O simulador onde o comandante treinou fica em Bangkok e tem uma configuração diferente. No modo arremetida, ele pode anular o estabilizador horizontal. Se ele empurrasse o manche, o avião mergulharia de nariz. Os investigadores ficam surpresos ao saber que o simulador tailandês faz exatamente o oposto do que o avião do acidente fez. Quando o piloto empurra o manche, o nariz desce, mesmo em modo automático de arremetida. Essa informação muda tudo. É uma grande descoberta que poderia explicar as ações do comandante. Empurre para baixo. Empurre mais para baixo. Ele pode ter pensado que empurrar o nariz para baixo funcionaria, porque funcionava no simulador. Seus anos pilotando um 747 teriam reforçado essa crença. Os seus sistemas de voo funcionam da mesma maneira. Naquela aeronave, se você empurrasse o manche até o fim, forçaria o piloto automático a entregar o controle completo de volta ao piloto. Mas isso não é o que acontece no Airbus. Empurre para baixo. Empurre mais para baixo. Quando os humanos estão estressados, é muito comum regredirem à experiência anterior. Arremeter. Torre de Nagoya, Dynasty arremetendo.
O copiloto não tinha experiência suficiente para diagnosticar corretamente o problema. Se isso continuar, vai estolar. Eles essencialmente passaram pelas fendas no treinamento. Nunca tiveram a chance de fazer isso num ambiente seguro para entender por que a aeronave está fazendo o que está fazendo e recuperar o controle sobre ela. Pode me mostrar a seção sobre como desligar o modo de arremetida? O manual da Airbus também ajuda a explicar a confusão dos pilotos. O desligamento do modo de arremetida só é possível através do acionamento de outro modo. Os investigadores descobrem que, embora o modo de arremetida seja fácil de ativar, é muito mais difícil desativá-lo. O ATS é acionado no modo correspondente ao modo longitudinal acionado. Seja lá o que for isso. O modo longitudinal da arremetida permanece ativo. Bom, isso está bem claro. Você pensaria que seria simples apenas desligá-lo para desselecionar essa função, mas não é assim que essa automação foi projetada. Ainda estamos na arremetida automática. Um jovem piloto estressado poderia facilmente esquecer os vários passos necessários para desativar o modo de arremetida. Empurre para baixo. O copiloto fez um movimento inadvertido de um interruptor que iniciou tudo isso. Eu não acho que nenhum desses pilotos realmente entendeu o que era aquilo. E eles não foram os primeiros. Nos 10 anos anteriores, 3 outras equipes do A300 tiveram dificuldade em anular a automação do avião. Houve outros incidentes com esses aviões da Airbus, nos quais os pilotos perderam o controle sobre eles. E eles quase caíram, mas não caíram. E as razões para esses incidentes foram as mesmas nessa queda. Após o último incidente, antes da tragédia do voo 140, a Airbus emitiu um boletim de serviço sugerindo que as companhias aéreas modificassem todos os A300. Empurre para baixo. A modificação desativaria o controle automático do estabilizador se o piloto empurrasse o manche com força no modo de arremetida automática. Empurre mais. A Airbus emitiu o boletim de serviço menos de um ano antes do acidente da China Airlines. Quando os investigadores verificam os relatórios de manutenção, fazem uma descoberta alarmante. Nenhum dos 6 A300 da empresa foi modificado. Modificação pendente. A China Airlines decidiu consertar os computadores mais tarde, quando a aeronave precisasse de algum outro tipo de reparo. A recomendação não era obrigatória. Portanto, o que aconteceu foi que cada companhia aérea apenas seguiu o seu próprio cronograma. O boletim de serviço não é uma mudança obrigatória para uma companhia aérea. Acabou! É lamentável que eles não tenham usado esses incidentes anteriores e aprendido com eles. Eles poderiam ter evitado esse acidente. Embora inicialmente parecesse que os pilotos eram os únicos culpados do acidente fatal, ao final dos 2 anos de investigação, ficou claro que a complexa tecnologia do avião desempenhou um papel significativo. Depois que os investigadores divulgam as suas descobertas, a Airbus muda os sistemas de voo para permitir que os pilotos anulem o modo de arremetida automática. Os métodos de treinamento também foram atualizados. Eu quero que o mundo seja o mais seguro possível. Eu não quero que isso aconteça novamente. Então, para evitar esses acidentes, encontrar soluções é importante para ajudar a próxima geração.